Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 122 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler 2 Crônicas, capítulo 4, 5 e 6. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe essa playlist com seus amigos. Sem mais delongas, vamos ler os nossos capítulos do dia. Capítulo de número 4 de 2 Crônicas vai dizer assim: Salomão também fez um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Fez também o mar de fundição, redondo, de 4,5 metros de uma borda até a outra borda, e de 2,20 metros de altura. E a medida da circunferência correspondia a um fio de 13,5 metros. Por baixo da sua borda, ao redor havia figuras de touros, 10 a cada meio metro. Estavam em 2 fileiras e foram fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiavam sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes deste mar era de 4 dedos e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 60.000 litros. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda. Nelas eram lavado tudo o que se usava nos holocaustos. O mar de fundição, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 candelabros de ouro, segundo havia sido ordenado, e o pôs no templo 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, bem como nas portas deles, as quais revestiu de bronze, e pôs o mar de fundição ao lado direito, para no lado sudeste. Depois, Hirão fez as panelas, as pás e as bacias, e assim ele terminou de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isso é, 2 fileiras de romã para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas. Fez também os suportes e as pias sobre eles, o mar de fundição com os 12 touros por baixo. Também as panelas e as pás, os garfos e todos os utensílios que Hirão Abi fez para o rei Salomão para a casa do Senhor eram de bronze purificado. O rei os fez fundir em terra barrenta na planície do Jordão, entre Sucote e Zereda. Salomão fez todos esses objetos em grande abundância. Não se verificou o peso do seu bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre os quais estavam os pães da proposição, e os candelabros com as suas lâmpadas de ouro puro, para as acenderem diante do Santo dos Santos, conforme havia sido ordenado. As flores, as lâmpadas e as pinças eram do mais fino ouro. Também os apagadores, as bacias, as taças e os incensos eram de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do santo lugar no templo eram de ouro. Capítulo de número 5. Quando Salomão terminou toda a obra que fez com a casa
para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e todos os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa de Deus. Então, Salomão congregou os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se consagraram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima, para a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela haviam. Os levitas, sacerdotes, e que levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se havia reunido diante dele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podia contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do altar, cobriam a arca e os seus cabos. Os cabos sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar. Diante do Santo dos Santos, porém, de fora não podiam ser vistos, e ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, a não ser as 2 tábuas de Moisés, que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isso é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé ao lado leste do altar, com símbolos, harpas e liras, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando uníssono ao mesmo tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor, o quanto levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Agora, capítulo de número 6. Então Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Eu edifiquei uma casa para sua morada, lugar para a tua eterna habitação. Depois o rei voltou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, que se mantinha toda em pé. Salomão disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente com Davi, meu pai, e pelo seu poder cumpriu o que prometeu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma em todas as tribos de Israel para edificar um templo, a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecida o meu nome, e escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, havia proposto em seu coração edificar um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo no meu nome. Todavia não será você quem edificará este templo,
o seu filho que descenderá de você, ele o edificará ao meu nome. Assim o Senhor cumpriu a palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e edifiquei o templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nele pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com todos os filhos de Israel. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença dele, toda a congregação de Israel, e estendeu a mão. Porque Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 2,20 metros de comprimento e 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura, que tinha colocado no meio do pátio. Ele se pôs em pé sobre ela. Depois ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, com o que lhe prometeste pessoalmente. O disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando declaraste dizendo: nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os seus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei como você andou. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi. Mas será que, de fato, Deus poderia habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para o coração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, ouvindo o clamor e a oração do que o teu servo faz diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre este templo, sobre este lugar, ao qual desde que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração e o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e o teu povo de Israel quando oram neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar, nesse templo, ouve tu desde os céus, age e julga os teus servos, dando a paga ao ímpio, fazendo com que pague por seus atos, justifique o justo, para lhe retribuírem segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, e se converter, confessar o teu nome, orar, suplicar diante de ti nesse templo, ouve tu desde os céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que deste a eles e a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, confessar o teu nome e se converter os seus pecados, depois de o haveres castigado, ouve tu nós céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre esta tua terra que deste em herança ao teu povo.
Quando houve fome na terra, ou peste, quando houve crestamento ou ferrugem, gafanhoto e lavra, quando o inimigo cercou as cidades do país e houve alguma praga ou doença, todo coração e súplica de qualquer homem, ou todo o seu povo de Israel, ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um de sua própria ferida e a sua dor, e estendendo as mãos na direção deste templo. Ouve tu desde os céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhe conhece o coração, porque só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te amam e andem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também os estrangeiros que não foram do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante, por amor ao teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltando para este templo, ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para que temeram como o teu povo de Israel, e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, por onde os enviares e orarem a ti, voltados para essa cidade que tu escolheste, e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu desde os céus a sua oração e as suas súplicas, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos dos inimigos, a fim de que os levem cativos a uma terra, longe ou perto daqui. E se na terra onde forem levados cativos caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade, e se eles se convencerem de ti, de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde for levados cativos, e orarem voltando para a sua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste, e para o templo que edifiquei, e o teu nome, ao teu nome. Ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, e não perca a tua súplica. Faz-lhe justiça, perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, ó meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. E agora, Senhor Deus, levante-se e entra para o teu repouso, e a arca do teu poder. Que os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam da salvação, e os teus salvos se alegrem com o bem. O Senhor Deus não rejeites o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usastes para com Davi, teu servo. E é isso. Essa é a nossa leitura de hoje. Se você está acompanhando e chegou até aqui no final desse vídeo, deixe aqui nos comentários um coraçãozinho. Um beijo da Sá e até amanhã.